lá, quem puder prepara a Bíblia, abre em Êxodo capítulo 13, verso 17. Vamos começar uma meditação bem profunda sobre por que meu milagre demora tanto. Quem puder aí, dá mais um minutinho, eu já vou fazer a leitura e a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, que é bem profundo, mas que é uma pergunta que fica sempre na nossa cabeça. Por que meu milagre está demorando tanto? Porque eu peço tanto para Deus e às vezes eu fico rodando ao redor do caminho, parece que só dou volta e não chego em lugar nenhum. Vamos lá, vamos fazer a leitura? Respeitar quem já chegou. Êxodo capítulo 13, verso 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: porque porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Esse é o texto base para a gente começar nosso papo hoje. Por que meu milagre demora tanto? Eu queria que você pensasse aí nos seus problemas, aquilo que você mais tem pedido para Deus, aquilo que você mais tem buscado, e pensasse: poxa, por que eu dou tanta volta? Por que eu sempre peço para Deus e parece que eu estou sempre naquela mesma situação, naquele mesmo problema, naquela mesma gravidade, parece que só vai piorando e eu nunca vejo saída. E às vezes a gente tem disso que está indo para um caminho, mas volta. E eu queria trazer uma meditação para você nessa noite, queria que você pensasse isso. O povo ficou preso no Egito por muitos anos, muitas pessoas nasceram no Egito, muitas pessoas viveram ali por muito tempo. Então, nesse capítulo 13 de Êxodo, verso 17, acontece que Deus está libertando o povo depois de ter feito o que fez, depois de ter enviado Moisés, ele está libertando o povo. E Deus, como não erra, ele prepara um caminho para o povo passar. E o que ele diz? Vou ler novamente para você entender. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Toda vez que a gente pede algo para Deus, Deus ele sempre já preparou o caminho para você. Mas qual que é o caminho de Deus para te tirar de um problema? É o deserto. Porque o Egito ele simboliza tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que te escraviza, mas que é gostoso. Porque às vezes a gente gosta do que é escravidão. O Egito ele te escraviza por pão. Tem gente que não vive sonhos porque fica, por exemplo, dentro de uma empresa porque tem aquele salarinho para pagar as contas e não se arrisca, ele fica preso por pão. Tem gente que fica preso num relacionamento, tem gente que fica preso em vários sentidos. Por quê? Ele está preso e apegado a pão, ele está simplesmente preocupado com o pão. E é isso que o Egito faz, é uma estratégia do diabo para quê? Para que você fique preso, amarrado por causa de pão. Então Deus ele vai e prepara um caminho, porque ele ouve a tua oração e fala assim: sua prece está sendo ouvida, eu vou tirar você daí, eu vou te levar para o lugar que eu sonhei que você estivesse. Mas esse lugar é maravilhoso. Mas o caminho que você tem que percorrer, qual que é? O deserto. Então, para que você saia de onde você está e chegue no seu destino, no lugar onde Deus planejou, naquele sonho que você tem há muitos anos e não sabe por quê, é o deserto. Então Deus pega o povo e fala assim: vou levar vocês pelo deserto para chegar até a terra prometida. Mas quando Deus leva o povo, o que acontece? Ele fala: eu não vou levar vocês pelo caminho mais fácil. Porque se eu levar vocês pelo caminho mais fácil, o Faraó vai encontrar com vocês. E quando vocês verem a guerra no meio do caminho, vocês vão voltar para o Egito, porque vocês vão ter medo. E vocês vão achar que o caminho é pior do que viver como escravo comendo pão. Então é isso que eu quero que você pense. O caminho pode ser difícil, mas ele não é pior do que você ser escravo comendo pão. Não aceite mais, a partir de hoje, ser escravo por pão. Não aceite. Boa noite, querida Diana. Deus te abençoe. Não aceite ser escravo por causa de pão. Por que Deus demora tanto para nos dar um milagre? Por que nosso milagre demora tanto? Porque muitas vezes Deus prepara um caminho para você entrar. E quando Ele envia você pelo caminho, esse caminho do deserto, Ele já sabe que você não vai aguentar ver a guerra, você vai voltar para trás, você vai retroceder. Então Ele te manda por um caminho mais longe, como Ele fez com o povo saindo do Egito. E Deus enviou o povo por outro caminho, porventura, para que ele não se arrependesse vendo a guerra e voltasse para o Egito. Então Deus, para te abençoar, às vezes Ele tem que te colocar num caminho mais difícil. Muitos costumam dizer que tem um caminho estreito para se seguir. Então às vezes você tem que andar no estreito para que você entenda que a bênção está lá na frente.
Você tem que entender que só quando você chegar na frente do mar e não tem saída que o milagre acontece. Deus é o Deus do impossível, então o possível você tem que fazer. Então Deus, ele pega você e coloca no caminho mais distante. Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo isso já se sentiram nessa situação. Nossa, comigo nunca acontece um milagre, eu peço e não saio do lugar. É por isso. Por que seu milagre demora tanto? É porque Deus te colocou num caminho mais longo. E o porquê? Porque você não se entregou a Ele suficientemente para aguentar ver a guerra e enfrentar. Quando a gente vê uma guerra, o que a gente faz? A gente recua, a gente volta. Conheço pessoas, por exemplo, que querem sair para abrir seu negócio, mas quando ele está na cara de sair da empresa, ele fica com medo e volta atrás, fala, não posso perder meu salário. Então a gente tem medo de se arriscar, a gente tem medo de viver algo novo de Deus, porque a gente não aguenta ver guerra. A gente não tem sabedoria para enfrentar, a gente prefere ficar com os nossos vícios, as nossas situações difíceis, tudo aquilo que a gente vive que é difícil, a gente aguenta, a gente abraça, vira um chapéu sombreiro na nossa cabeça e a gente não consegue romper. Por que meu milagre demora tanto? Porque você ainda não se decidiu enfrentar a guerra para ver o que Deus preparou para você. E Vitor, é uma guerra terrível, uma guerra onde eu vou morrer? Não, toda guerra com Deus tem vitória. Se Deus te dá uma direção no teu coração, se Deus te der um sonho no teu coração, se você consegue imaginar o teu sonho, já aconteceu, Deus já determinou. Então, preste atenção nisso. Você está no caminho no deserto. E muitas das vezes pode ter somente o mar na sua frente, mas se é o mar que está na sua frente, fique alegre, porque o mar vai se abrir. Fique muito alegre, o mar vai se abrir. Deus, ele não erra destino. Tem gente que diz, Deus tarda, mas não falha. Está errado, Deus não tarda, quem tarda é você. Você que não se coloca na posição, você que não entra no lugar onde tinha que estar. Deus, ele te dá indícios, Deus, ele te dá sinais o tempo inteiro, ele fica ansioso para falar contigo, ele procura falar contigo o tempo todo. Mas às vezes você não quer ouvir, porque o pão do Egito, o pão da escravidão é melhor. Porque eu sou escravo, trabalho 16 horas por dia, mas eu tenho um pão no final do dia. Eu não posso alimentar meus filhos bem, mas eu tenho pão. E tem gente que por ter somente o pão vive como escravo e não prospera a vida inteira. Eu não estou dizendo só financeiramente, gente. Estou dizendo em todas as áreas. Você se amarra a uma tradição, você se amarra a uma religiosidade, talvez a princípios que você herdou e que você não parou para pensar se aquilo faz sentido. E aí o que Deus faz? Por saber que você não está preparado, Ele te coloca no caminho mais longo. Porque se Ele te colocar no caminho curto até a sua vitória, até o teu sonho, sabe o que vai acontecer? Vai vir guerras. Muita gente que vê homens de sucesso hoje, olha a trajetória deles. Eles entraram por um caminho e tiveram um monte de guerra, um monte de dificuldade e romperam. Muitos, quando tem a primeira, a segunda guerra, voltam. E isso eu estou dizendo no dia a dia, na coisa prática, que vocês já devem ter visto muitas pessoas assim. Então entenda hoje, você não pode retroceder. Você tomou um compromisso, você firmou um compromisso com Deus, você não pode retroceder. O que você tem que fazer? Deus, eu estou no caminho, faz o mar abrir. Deus, eu estou no caminho, faz o mar abrir. Mas Deus, se eu tiver que enfrentar uma batalha, eu vou no teu nome. Quando Davi assumiu um reinado certa vez, sabe o que Davi fez? Ele estava numa festa e no meio da festa houve uma guerra. E Deus disse, vai que você vai prevalecer. Mas os homens de Israel não tinham espadas, eles não tinham ferramentas de guerra. Então eles foram com o que eles tinham na mão e Deus deu vitória. Eu quero dizer para você, você só precisa do que você tem na sua mão para vencer, para alcançar teu sonho. Não fique esperando acontecer. Tem muita gente que diz, quando eu tiver eu vou fazer, quando eu der certo isso eu vou fazer aquilo. Faça, tome a decisão hoje de agir. Por que meu milagre demora tanto? Porque você fica rodando no deserto, porque você não tem coragem de enfrentar a guerra. O povo entrou em desespero quando viu o Egito chegando. Mas Deus, ele foi tão sábio que ele colocou o povo num lugar que ou eles lutavam com o Egito ou eles entravam no mar. E aí o povo falou assim, vou morrer, porque o povo não tem fé. Isso somos nós. Todo mundo diz que acredita em Deus, mas todo mundo dentro da sua cabeça, toda vez que ora, sente uma dúvida, será que Deus vai fazer? E essa dúvida que é a falta de fé. Então você tem que crer, você tem que acreditar. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, vai acontecer. Não existe deserto que vai te segurar. Todo deserto tem um fim. No final do deserto tem um mar. Não vai mais ser sede, tem mar. E nesse mar Deus vai abrir. E quando Deus abre, tudo acontece. Porque você passa a pés secos. Mas existe algo mais profundo ainda que eu já quero te orientar. Porque quando você passar, e eu estou profetizando na sua vida, recebe essa palavra, Deus vai abrir o caminho para você passar. Não tem deserto que vai te segurar. E você vai passar, você vai romper, você vai atingir sonhos. Aquela pessoa talvez que te magoe, toda situação que seja ruim na sua vida, isso vai se resolver. Porque esse só é o caminho de Deus te tirar de onde você está
para te levar para onde Ele quer que você esteja. Porque você só se mexe quando as pessoas gritam. Você só se mexe quando Deus ele torna algo para te mover. A gente falou semana passada de Ezequiel, a mão de Deus levou ele para o vaso de ossos. Não foi opcional. E na nossa vida também não é opcional. Deus pega a gente com a mão e coloca. Ele não deixa você escolher, Ele te coloca. Sabe o que Deus fez com o povo? Colocou o povo numa situação, ou briga ou entra no mar. E aí morrer afogado talvez fosse melhor que morrer na espada. Mas aí o povo viu um milagre. O povo viu um milagre porque tinha Moisés ali, um homem que intercedeu a Deus pelo povo. Então é muito importante que você tenha essa consciência de quem você é. Deus não te colocou nesse mundo para você ser sozinho como um povo, como esse que vivia como escravo. Deus te colocou para liderar pessoas. Deus te colocou no mundo para fazer diferença. Então faça. Não permita que os outros mandem ou deixem de mandar. Faça você. Deus escolheu você. Ele falou com você. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem algo com você. Não é contra a pessoa. Entende isso hoje? Vitor, mas eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade. Deixa eu te falar. Você está no deserto, mas você já está chegando no mar. Não desiste, não desanima. De novo eu vou falar, por que meu milagre demora tanto? Porque eu ainda não peitei aquela briga, eu estou fugindo daquele conflito. Então, ore a Deus, peça sabedoria e resolva as coisas. Você sabe aí do que está acontecendo de errado, resolva o que está acontecendo de errado, se liberte. Faça algo poderoso, assim, não se amarre a isso de novo. Por que meu milagre está demorando tanto? Porque você não assumiu a postura de enfrentar batalhas. Se você não tomar a postura de enfrentar batalhas e fazer o que tem que ser feito, Deus ele te coloca, como fez com o povo do Egito, num caminho mais longe, para que você não se arrepende e volte. Quantas das vezes nós falamos que vamos fazer algo e voltamos atrás? Por exemplo, aquela promessa de ir para a academia, aquela promessa de emagrecer, todo mundo quer entrar e sai. Aquela promessa talvez de ler um livro e começa e não faz. Aquela promessa talvez de fazer uma viagem e se compromete, mas não realiza. E na nossa vida inteira é assim. A promessa da caminhada. Todos nós temos promessas e não cumprimos. Por quê? Nós não assumimos as batalhas que precisamos enfrentar. Para você entender isso, em toda a Bíblia Sagrada, os cegos, os leprosos, todas essas pessoas ficavam longe. E os que estavam na cidade, tirando os leprosos que contagiavam as pessoas, os cegos, os paralíticos, eles ficavam na porta do templo pedindo esmola. E não saíam dali, ficavam na porta do templo. E toda vez que passava alguém, eles pediam esmola, ou ficavam perto do tanque de Betesda, porque se acreditava que o anjo passava de tempos em tempos e sacudia as águas para que o milagre acontecesse. Mas um dia Jesus ficou irado quando ele viu bagunça na porta do templo. E Jesus ele entrou, chegou um dia, ele preparou um chicote e se separou dos seus discípulos, porque Jesus só andava com multidões. E um dia Jesus foi sozinho, porque Jesus, como nosso mestre, entendeu que tem atividades, tem atitudes, tem escolhas que você tem que fazer sozinho, sem ninguém perto de você. Jesus foi na porta do templo, Jesus quebrou tudo com azorrague. E quando Jesus quebrou, ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo pela primeira vez, a Bíblia diz que os coxos e os cegos entraram no templo e louvaram. Ou seja, tem gente que só anda no grito. Espero que você não seja desses. Mas tem pessoas que só aceitam o milagre, só conseguem viver o milagre quando acontece um grito. Ou quando a mão de Deus vem e move ela, como fez com Ezequiel. A mão de Deus pega você e coloca você dentro de um vale de ossos secos. E quando você é colocado, você não tem escolha. Então vou te dizer hoje, mais uma vez, Deus só demora para dar um milagre quando você não aceita tomar a sua postura. O povo de Israel não tinha a postura de povo liberto. Eles se sentiam escravos. Eles gostavam da escravatura. Por isso que no Êxodo 13, verso 17 e 18, Deus diz: eu vou colocar eles num caminho mais longe para que eles não se arrependam vendo a guerra e voltem para o Egito. Você não pode mais aceitar ser escravo de pão nessa noite. E tem algo que eu falei que é dizer a você, que quando você romper, quando você chegar no seu milagre, você chegar naquilo que você tanto sonha, vai acontecer. E isso é o que? Deus vai falar com você. Porque até o momento Deus ele só falava com Moisés, se você estava acompanhando a história comigo. Deus ele falava: Moisés, guia o povo, faz isso. E Deus planejava o caminho pelo povo, porque ele sabia que o povo por si só não conseguia tomar conta de si mesmo. E olha agora no capítulo 19, verso 18 de Êxodo. Se você puder, acompanha comigo. Eu vou ler rapidinho só para você acompanhar. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Entende isso aqui? O povo passou pelo deserto. O povo passou pelo mar. E o povo chegou no lugar onde Deus começou a falar com Moisés. Mas Deus chegou um dia e falou assim: povo, vocês foram libertos. Eu quero falar com vocês.
Então cheguem no pé do monte, e quando vocês verem o monte fumegar e um ruído de trombeta muito alto, uma buzina muito alta, eu vou falar com vocês. E Deus queria falar com o povo face a face, mas você sabe o que aconteceu com o povo? Olha agora no capítulo 20, verso 18. E todo o povo ouviu trovões e os relâmpagos e o sonido de trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco por Deus, e ouviremos. Porque se Deus falar conosco, nós morreremos. O povo ficou com medo do Deus que havia acabado de livrar eles da escravatura e acabado de abrir o mar vermelho para eles passarem. Isso acontece com nós, gente, todos os dias. Porque Deus, Ele é todo poderoso, então Deus, quando Ele vem falar contigo, Ele não vem de qualquer jeito, é sobrenatural, é algo poderoso. O monte fumegava, saía fogo, relâmpagos, e a voz de Deus falava com Moisés. E o povo, em vez de cair de joelho e falar: Senhor, eu te adoro, o que o povo fez? Vamos fugir daqui. Moisés fala a você. E por isso, por o povo ter medo de falar com Deus e viver santidade com Deus, o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não sei se você sabia, mas o tempo que o povo gastaria para levar do Egito até a Terra Prometida eram 4 dias de caminhada, e eles passaram 40 dias, contando com todos os seus animais, que 4 dias era só uma pessoa, mas contando todos os animais, toda a tribo, criança para descansar, seriam 40 dias a pé, e passaram 40 anos, por não querer relacionamento com Deus. Então Deus, Ele pega você hoje, toda pessoa que está passando por um problema muito grande e não sabe porquê, é a mão de Deus que pega você e fala assim: eu não quero você onde você está, eu vou ter que gritar com você, eu vou ter que mexer com você, eu vou ter que te mover para que você se mexa, para que você saia de onde você está e para que você vá romper. E aí o que Deus faz? Deus pega você e te leva para um caminho. E qual que é o caminho do Egito para Canaã, do Egito, da escravidão para a Terra Prometida? É o deserto. Deus pega você da Terra Prometida para levar... pega você do Egito para levar para a Terra Prometida, e o que Ele faz? Deserto. E aí Deus pega você, prepara um caminho curto para você passar, e fala assim: meu povo vai passar rapidinho por esse caminho. Mas aí Deus olha para o teu coração e fala assim: não, se ele vê uma guerra, se ele vê um conflito agora, ele vai retroceder. Então Ele pega um caminho mais longo e te coloca. Até que chega um ponto, onde as portas acabam, onde as saídas acabam, e você só tem o mar e a guerra. E muita gente já viveu isso, e muita gente está vivendo isso nesse momento. Que está com um problema tão grande que não tem solução, não tem saída. Então, ou ela briga, ou ela entra no mar e se afoga. Mas o que a gente às vezes esquece é que o dono do mar é Deus. Quando a gente for colocar o pé no mar, Deus vai abrir o mar. Não tem nada que você faça que Deus não vá abrir o mar. Não tem nada, porque assim, Ele já te escolheu. Ele já te escolheu, Ele já falou: você é meu filho. Ele deu Jesus para salvar você. Então não tem nada que você faça para você ser mais salvo ou menos salvo. Ele já te escolheu e é você. Então assim, não tem outra pessoa, é você. Ele morreu por você, Ele veio do céu por você, Ele voltou ao céu com uma promessa de vir te buscar por sua causa. Ele prometeu uma vida para você e Ele é fiel para cumprir. Então todas as vezes que você pensar que não vai dar certo, ou que o caminho está muito grande, ou que o deserto não vai dar, ou que você não vai se arriscar porque você está com medo do que vai acontecer, lembra: o Deus que te prometeu é o Deus que guia o povo do Egito até Canaã. É o Deus que tira você da escravidão do pão para levar você para a terra que emana leite e mel. E se você conseguir romper esse mar, você vai ter a oportunidade de falar face a face com Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus falou: Moisés, sobe no monte que eu quero falar com você. E aí Deus falou: povo, fica embaixo no pé do monte, que quando o monte fumegar e a trombeta socar e a buzina tocar, eu vou falar com vocês também. Imagina Deus falar para você: eu vou falar com você pessoalmente, face a face. E é o que você faz: se esconde. O que você faz? Não vou falar não. Muitos que vão na igreja vão falar: não, pastor, ora por mim. Porque não tem nem coragem de orar mais, porque se orar é perigoso Deus falar e vai ficar com medo. Muitas pessoas me perguntam dizem que querem viver o sobrenatural de Deus, querem orar e receber uma revelação, alguma coisa, mas tem medo. Uma vez falava para uma amiga, ela falava assim: eu estou determinada a ter um encontro íntimo com Deus. A primeira palavra que eu disse para ela foi: não tenha medo. Como assim não tem medo? Tem medo de Deus? Não tenho medo de Deus. Eu falei: não tenha medo. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o trono de Deus tem rodas, e que as rodas do trono de Deus, de olhar de baixo, causam espanto pelo tamanho. Toda vez que eu subo num prédio muito alto e olho para baixo, eu tenho um espanto. Mas eu nunca tenho espanto olhando de baixo para cima. Então imagina o tamanho das rodas do trono de Deus. Tem gente que fala: vem Deus, eu brinco que se Deus vier, Ele sai correndo.
E na maioria das vezes a nossa vida é assim. Nós corremos da presença de Deus. Todas as vezes que nós estamos entrando numa linha onde Deus está chegando, Deus está querendo falar conosco, nós sentimos um sentimento de medo. Aquela sabotagem, aquele sentimento, vou fugir daqui, vem muito forte na sua vida. E aí o que acontece? O seu milagre não consegue acontecer, porque Deus planejou um caminho curto, mas como você não quis, Ele é obrigado a te pôr num caminho mais longo, para que você não se arrependa e não volte para o Egito. E aí sabe o que acontece nessa situação? Você não consegue nem prosperar, nem para frente e nem para trás. Você fica estacionado. Parece que você está andando em voltas. E muita gente aqui ralou a vida inteira, ralou para ter um relacionamento bom, ralou para ter um emprego bom e está dando voltas. Muita gente ralou para ser alguém reconhecido, para ser alguém que tenha boas memórias nas outras pessoas e só está rodando, só está ralando, só está se desgastando. Tem gente que acorda de manhã olhando no espelho e falando, não aguento mais. Tem gente que vai trabalhar com o sentimento, nossa, mais um dia. Tem agora o sextou, né? O sextou nada mais é dizendo, eu não aguento mais esse trabalho, eu preciso chegar ao final de semana para mim descansar. Ou seja, as pessoas estão escolhendo caminhos mais longos. Entenda que Deus só colocou o povo no caminho mais longo porque Ele não aceitou batalha, não aceitou o caminho mais curto. Então, por amor de Deus hoje, pelo nome do Senhor Jesus, guarde isso no teu coração. Não aceite mais se sabotar. Não aceite mais deixar de fazer o que você tem que fazer. Não aceite mais pessoas ruins ao seu redor te contaminando. Não aceite mais tudo que te incomoda, que te atrapalha ao seu redor. Não assista mais no tempo de você estar fazendo algo produtivo para Deus, ou lendo um livro, ou ficando com os teus filhos e tua família, você está no Netflix da vida, você está no videogame, você está em qualquer outra atividade, redes sociais, que não esteja te agregando. Não aceite. Porque quando você toma essas decisões, você está dizendo, Deus, eu quero o caminho mais difícil para o meu milagre, eu quero o caminho mais longo. Entenda, de onde você está, para o seu milagre existe um caminho em linha reta, que é curto e rápido, porque Deus é poderoso para fazer. Mas Deus não pode às vezes nem te abençoar porque você não está preparado. Então Deus vai ter que te pegar e te colocar num caminho mais longo. Um caminho onde tem mais montanha para subir. Um caminho onde tem buracos. Um caminho onde tem pedras. Um caminho onde tem areia. Um caminho que você vai olhar para um lado e você vai ver guerra. Você vai ver exércitos vindo para te matar. E você vai olhar para frente e você vai ver um mar que não dá para atravessar. Deus Ele é obrigado a fazer isso para não te perder. Deus é obrigado a fazer isso para que você cumpra o seu propósito na terra. Existem muitas pessoas que só atingem os sonhos, as atividades no final da vida, porque é só no final da vida que ela entende e se permite viver o que Deus proporcionou, o que Deus já deu. Porque a Bíblia diz assim que todas as coisas já foram dadas por Cristo Jesus. Todas as coisas já foram dadas por Cristo Jesus. Está em Efésios. Então, você já ganhou. Deus já liberou essa bênção no mundo espiritual. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que aceitar e dizer assim, Deus, qual o caminho mais curto para o meu milagre? Hoje, coloca teu joelho no chão antes de dormir e fala assim, Deus, o meu milagre está demorando demais, eu não estou aguentando. Qual o caminho mais curto? Deus, eu não quero o caminho longo, eu quero o caminho curto. Eu quero chegar no milagre rápido, eu quero chegar de forma plena, eu não quero chegar em pedaços. Moisés chegou um dia que estava sobrecarregado, porque ficou 40 anos com o povo, 40 anos com o povo ruim, reclamando. Então preste atenção, você tem duas opções nessa noite. O caminho direto, o caminho que vai te levar para a terra que emana leite e mel. O caminho da terra que Deus preparou para você, o sonho de Deus. Você tem esse caminho, ou você pode falar assim, não Deus, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar fazendo tudo de errado. Eu vou continuar tendo as saídas que eu tenho com as pessoas ruins que eu sei que são e que eu continuo saindo. Eu vou continuar negligenciando no meu emprego, eu vou continuar negligenciando minha família, minhas tarefas, os meus objetivos. Eu não vou ler, eu não vou estudar. Você escolhe. Deus Ele dá conselhos a Bíblia inteira e Ele fez o povo perecer no deserto. Ele fez o povo ficar lá 40 anos. Falar, mas estava todo mundo vivo, estava todo mundo bem, estava, mas perdeu 40 anos da vida. 40 anos que poderiam ser resumidos em 40 dias e está na terra prometida, está vivendo o sonho, está vendo o filho se formar, está vendo o filho na melhor escola, está vendo tudo do bom e do melhor e você está lá preso naquela situação, não conseguindo atingir o objetivo, não conseguindo chegar onde Deus planejou. Nessa noite entenda algo, Deus tem um caminho mais curto e por isso que eu quis falar disso. Por que meu milagre demora tanto? Eu espero que você tenha entendido. Dá um joinha para mim, dá alguma coisa se você entendeu. O seu milagre demora tanto porque você não está aceitando o caminho mais curto. Você não está se permitindo ser sensível para ouvir a voz de Deus.
Você não se permite mais ajoelhar no teu quarto e falar assim, Deus, eu só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Tem gente que ora um Pai Nosso e diz que é oração. Gente, aquilo é um exemplo, aquilo é o mínimo. Aquilo é assim, Jesus falou, se você não sabe fazer nada, ora um Pai Nosso. Mas não é que você tenha que orar o Pai Nosso. Aquilo só é uma coisa simplória. Então não aceite mais essa mediocridade, não aceite essa coisa pequena, essa coisa tacanha. Não aceite mais o caminho longo para chegar na Terra Prometida. Tem muita gente que morreu no deserto nesses 40 anos. Muita gente morreu no deserto porque não soube ter relacionamento com Deus. Então, irmão, nessa noite, minha irmã, tenha relacionamento íntimo, profundo com Deus. Não aceite mais estar rodando igual um peão, igual um balão, sem ir para lugar nenhum. Não aceite mais caminho longo, comece a aceitar caminho curto. Fale para Deus hoje na tua oração. Deus, o Senhor um dia libertou o povo do Egito e disse assim, vou mandar eles por um caminho mais longo para que eles não se arrependam e voltem para a escravidão. Fala, Deus, eu quero o caminho mais curto. Eu quero a terra prometida, eu quero o teu sonho para mim. A Bíblia diz que vai ser aberto livros sobre nós. A Bíblia diz que antes da gente ter forma, Deus já nos conhecia. Sabe o que é isso? Antes de você ter forma, antes de você ser carne, antes de você ser matéria, e tudo tem forma hoje. Então, quando você era espírito, antes de você estar na terra, dentro do teu pai e da tua mãe, Deus já te conhecia. O que é isso? Deus teve um relacionamento com você no céu, lá no eterno. E Ele escreveu um livro com você, a respeito de tudo que Ele queria que você passasse. Por isso que muitas pessoas hoje têm algo chamado déjà vu, que elas chegam num lugar, e é sempre num lugar ou numa pessoa, e ela chega e olha para aquilo e fala assim, nossa, eu já passei aqui, eu já vivi isso. Isso é um flash do teu espírito dizendo para você, Deus planejou isso junto contigo e te mostrou aonde você ia passar. Por isso que dizem que a criança, até poucos anos de idade, ela tem acesso, ela consegue enxergar coisas que os adultos não enxergam, porque ela ainda tem pureza, ainda o espírito dela governa o corpo. Então é por isso que muitas vezes você tem déjà vu, e você chega num lugar, ou vê uma pessoa e fala assim, nossa, eu já vivi isso aqui, é porque o teu espírito está gritando com você, eu tenho um caminho bom para você, eu tenho um caminho mais curto para você. Não queira o caminho mais longo para chegar na Terra Prometida. Não queira o caminho mais longo para chegar no teu milagre. Toma a decisão hoje, nessa noite, antes de você deitar. Tira um momento de meditação com Deus. Se você quiser, você manda pergunta para mim, você fala o que você quiser falar. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui por amor a vocês. Entendam isso. Eu não quero ver vocês no caminho mais longo. Eu não quero viver no caminho mais longo. Deus está me tirando do Egito, Deus está me tirando da escravidão, e Deus está tirando você do Egito e você da sua escravidão. A escravidão só te fornece pão. E muita gente fala assim, eu não vivo, eu sobrevivo. Por quê? Porque ele está escravo de pão, ele só tem pão, ele não tem mais nada, ele não tem alegria, ele não tem felicidade. Então, para que você entenda hoje de uma vez por todas, e que você consiga ter isso no teu coração, Deus já preparou um caminho mais curto. Deus, ele traçou uma rota reta, onde vai ser rápido, onde o sofrimento vai passar assim, onde tudo aquilo que é ruim você vai virar em riso, porque você vai falar assim, nossa, como foi fácil. Mas você pode também continuar do mesmo jeito que você está fazendo até hoje, do mesmo jeito que você está seguindo e ter os mesmos resultados. Albert Einstein uma vez disse uma frase, que insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então hoje aceite esse compromisso comigo. Jejue um dia da semana. Se você puder jejuar um dia da semana, manda um joinha para mim. Manda, você fala, Vitor, um dia da semana eu vou jejuar. Vamos criar um compromisso nesse grupo de live aqui. Vamos ter uma vida íntegra com Deus. Vamos ter uma vida de santidade a Deus. Vamos ter uma vida onde a gente ouça a voz de Deus. Vamos cansar dessa vida de mediocridade. Essa vida de gente que vai até na igreja e não faz nada. Essa vida de gente que diz assim, eu acredito em Deus, eu professo uma fé, mas que não tem nada de verdade. Vamos ter uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida onde a gente vai ter de onde a gente está e aonde a gente vai chegar. Não vai ter mais Egito para trás. Que daqui para frente você siga uma traçada reta que o Senhor Deus preparou. Eu não estou dizendo que Ele vai preparar, gente. Estou dizendo que Ele preparou lá no eterno. Deus sabia que você ia estar aqui hoje, nessa live. E Deus falou assim, ó, eu tenho um caminho reto para você. Eu não estou dizendo isso para você por acaso. Tenho orado muito, Deus tem dado essa palavra. O meu povo está sofrendo porque ele não está olhando o caminho mais curto. Olhe o caminho curto, aceite o caminho curto. Tenha uma vida em Deus. Deus, Ele quer te dar direção.
Deus, Ele quer te dar caminho reto, Ele não quer te dar curva, Ele não quer te dar pedra. Muita gente fala, a vida de cristão, a vida de quem acredita em Deus é muito mais difícil, é muito sofrimento. Gente, está errado. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? Abundância é tudo de bom. Abundância é felicidade. Abundância é ter uma família feliz. Abundância é ter dinheiro na conta. Abundância é andar no carro que sonhou, andar na roupa que sonhou ter. Isso é abundância. Abundância é você sentar e comer uma comida saudável e gostosa. Abundância é você se olhar no espelho e falar, nossa, eu estou bonito, eu melhorei, eu evoluí. Isso é abundância. Jesus falou, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Não aceite outra vida que não seja abundância. Se você não estiver vivendo a abundância hoje, você tem que aceitar e entender que você está vivendo no caminho mais longo do deserto. E não querer esperar chegar uma guerra. Pare de esperar Jesus ficar gritando para você se mexer. Pare de esperar a mão de Deus como Ezequiel, jogar ele dentro de um vale de ossos secos. Tome atitude por si só. Tome atitude de homem, tome atitude de mulher de Deus, de pessoas escolhidas de Deus, de pessoas que querem romper, de pessoas que querem atingir o melhor dessa terra. Não aceita mais o mesmo, não aceita mais igual. Não aceita mais o caminho que todo mundo segue. Tem muita gente que está ali, eu sou cristão há 50 anos, mas 50 anos que não prospera em nada. Eu não estou dizendo financeiramente, estou dizendo em nada. Não prospera em conhecimento, não prospera em cultura, não prospera em nada. Por quê? Não aceitou o caminho mais curto. De novo, e para a gente encerrar, ore a Deus essa noite e fala, Deus, eu entendi porque que o meu milagre está demorando tanto. Então hoje eu aceito um compromisso contigo, Deus, de entender e aceitar o caminho mais curto. Fala comigo o que é que eu tenho que fazer. Me dá direção. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Se você puder, jejue um dia dessa semana. Faça um compromisso com Deus até quinta-feira que vem, jejue um dia. Tire pelo menos um período de consagração. Entregue a Deus o teu melhor, porque Ele vai fazer o melhor por você. Ele já preparou o caminho curto, já preparou o mar aberto. E mais, Ele já preparou um monte onde Ele vai falar contigo e você vai ouvir a voz dEle, você vai vê-lo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. A gente está subindo esses vídeos para o YouTube, então depois você confere lá. Se você quiser anotar alguma passagem bíblica, alguma referência, eu vou colocar também na descrição. Deus te abençoe, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que mais precisam. Em breve estaremos tendo uma escola bíblica poderosa, vamos falar de assuntos muito poderosos e muito importantes, como a saga Lúcifer. Você vai entender tudo sobre o anjo caído, vai entender tudo que é mito, tudo que foi catecismo, tudo que foi coisa que foi colocada na sua cabeça que não é realidade. Nós vamos estudar a Bíblia do jeito que ela é, sem pôr e sem tirar nada, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.